Bom, acho que a gente está ao vivo já, né, pessoal? Bom dia. Mais ver. Hoje a gente está aqui com o Gilberto Biondo. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre a apresentação, mas a gente continuando naquela trilha de histórias, vamos ver algumas boas práticas para manter a resiliência do ambiente. Acho que é isso, né? Com você, Biondo. Isso, legal, William, obrigado. Eu não sei se já está gravando, você precisa fazer alguma coisa para gravar? Já, não, manda bala. Beleza, legal. Então, pessoal, primeiramente, muito bom dia a todos. Como o William comentou, meu nome é Gilberto Biondo, eu sou arquiteto, tá, na IBM, arquiteto de mainframe, tenho mais ou menos aí 13 anos de mainframe e de IBM, e eu trouxe essa apresentação aqui que eu acho que vai ser muito legal a gente discutir um pouquinho, né, sobre o processo de recuperação de desastre, né, de dias a segundos. Então, a gente vai comentar algumas coisas, como eram feitas aí desde o passado lá, que demoravam dias até semanas para fazer a recuperação de desastre, até as técnicas mais modernas, mais atuais, para ter uma recuperação de desastre aí dentro de segundos, ou se for o caso, até mesmo imperceptível para o usuário final, tá? Obviamente, a gente vai sempre fazer um foco, né, no para frente, nunca no para trás, e a gente vai também trazer um bem overview, bem simplificado, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes técnicos ou trazer uma coisa mais aprofundada aí que talvez fique mais difícil para entender ou para quem não tem um conhecimento tão apurado do assunto, tá? Também peço para vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda no chat, por favor. Eu já conversei com o William e com o Rafa aí, pedi para eles, se tiver alguma pergunta, me interromper e fazer a pergunta, e a gente já resolve ela, já soluciona na hora e continua a apresentação, para a gente não deixar todas as perguntas para o fim e aí, né, ficar fora de sentido, ficar fora de contexto alguma pergunta ou alguma dúvida que vocês possam ter, tá? Então, para a gente não demorar muito aí, vamos começar a nossa apresentação, né? Primeiro, é importante a gente digerir uma sopa de letrinhas que a gente vai ter dentro dessa nossa apresentação, ou que a gente tem geralmente quando a gente fala de um processo de disaster recovery, ou de um processo de resiliência, de alta disponibilidade, né? Então, eu coloquei várias letrinhas que são muito importantes aí para a gente dentro do mainframe, tá? A primeira que a gente pode citar é MM. MM vem de Metro Mirror, tá? Isso daí significa uma replicação dentro de uma curta distância, tá? Quando a gente fala curta distância, a gente diz até 300 quilômetros, mais ou menos, tá? A gente tem também GM, que é Global Mirror, é uma replicação um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouquinho das diferenças dessas duas técnicas, e essa Global Mirror, como o próprio nome diz, ela permite que você faça essa replicação e que você faça essa redundância de dados globalmente. Então, independente de ser uma cópia aqui no Brasil, outra na Arábia Saudita e outra no Japão, você consegue ter esses três ambientes aí trabalhando de forma bem similar, e aí fazer uma recuperação de desastre aí dentro dessas possibilidades. Outra coisa que a gente vai falar bastante, HA, High Availability, tá? O que é o conceito de High Availability? Vai estar no próximo slide, então não vou explicar, tá? Não vou dar spoiler. E o próximo também, DR, Disaster Recovery, né? Então, a gente vai ver, poxa, High Availability, alta disponibilidade, Disaster Recovery. Qual é a diferença? Quando que eu vou falar High Availability? Quando que eu vou falar Disaster Recovery? Eu tenho um sem o outro, né? A gente vai conversar um pouquinho disso tudo aí nos próximos slides, tá? PPRC e GDPS, vou falar dos dois juntos aqui, que vocês vão ver que elas se integram bastante, né? PPRC, Peer-to-Peer Remote Copy, tá? Então, é um método de cópia aí remota que a gente faz essa replicação de dados de um ambiente para o outro. O GDPS é Globally Dispersed Parallel Sysplex,
né? Então, é um enhancement que veio em cima do PPRC, é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas e automações que elas são mais modernas e provêm algumas capacidades, algumas funcionalidades maiores em relação ao PPRC puro e simples, tá? A gente tem MTTR, Mean Time to Restore, ou Mean Time to Recover, tá? Qual é o tempo que você tem entre uma falha e recuperar essa falha, quanto tempo você demora para fazer isso. E aí a gente tem os dois últimos, RPO e RTO, tá? Qual que é a diferença? RTO, Recovery Time Objective, tá? Isso é o objetivo de tempo que você tem para recuperar o seu ambiente após um desastre, tá? Então, vamos supor, eu tenho meu ambiente rodando, né? Agora são 10 horas e 7 minutos, e o meu ambiente cai, o meu data center pega fogo, tá? Eu preciso que o meu ambiente esteja de volta, esteja funcionando novamente até as 10h15, tá? Então, o meu ambiente tem que estar de volta funcionando e ativo para os usuários até as 10h15. Então, eu tenho 8 minutos para fazer isso funcionar, tá? Esse é o meu RTO, é o meu Recovery Time Objective. Quanto tempo o meu ambiente pode ficar fora do ar, tá? Isso é o RTO. E o RPO, Recovery Point Objective, tá? É o meu ponto de recuperação, né? Falando novamente dentro desse nosso cenário. 10h07, o meu ambiente caiu, meu data center pegou fogo, meu serviço ficou fora do ar, tá? Quanto tempo de dados eu posso perder sem afetar ou afetando minimamente o meu ambiente? Eu posso trazer os dados até 10 horas da manhã. Se eu conseguir trazer os dados que estavam às 10 horas da manhã, tá ok para o meu serviço. Meu serviço vai conseguir sobreviver. O que isso significa? Se o meu desastre foi às 10h07, se eu recuperar ele a partir das 10 da manhã, o meu RPO, né, meu Recovery Point, é 7 minutos, tá? Então, diferença, mais uma vez, RTO é quanto tempo o meu sistema pode ficar fora do ar sem afetar ou sem destruir, entre aspas, a minha empresa, e o RPO é quanto tempo para trás eu vou recuperar o meu ambiente no caso de um desastre, tá? Conforme a gente for vendo os exemplos, eu vou falar bastante de RPO e RTO para vocês terem uma ideia bem legal. Isso é muito importante, tá? Isso é muito discutido em nível empresarial, em nível de negócios, tá? E até nível de soluções, obviamente. Quanto de dados você pode perder, quanto tempo seu ambiente pode ficar fora do ar. A gente vai ver que, obviamente, cada empresa, cada tipo de serviço, ela vai ter objetivos diferentes para os dois, tá? Então, vamos seguir aqui, para a gente não perder muito tempo. High Availability versus Disaster Recovery. Qual é a diferença dos dois? Né? Então, High Availability significa o tempo que um serviço vai permanecer disponível. Lembra, quando a gente vê lá, o meu serviço de telefone aqui, ele está disponível 99% do tempo. Isso é a disponibilidade, é o high availability dele, né? Então, por exemplo, aqui um high availability de 99,999%. Isso é quanto tempo dentro de um ano, tá? O meu serviço ele vai estar disponível para o usuário acessar, para o usuário fazer uma transação, para ele fazer o que ele quiser, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, um sistema de cartão de crédito, né? A availability dele é praticamente 100%. Né? Não importa se é agora, 10 horas da manhã, eu quiser fazer uma compra, ou for domingo, 3h30 da manhã, eu quiser fazer uma compra pela internet, o meu sistema de cartão tem que funcionar, meu cartão tem que passar, né? Como ele vai fazer lá por trás, se ele vai fazer isso na hora ou não interessa, mas eu não posso ficar sem comprar da meia-noite às 6, por exemplo.
tá? Então, a disponibilidade do ambiente é praticamente 100%. Diferente do Disaster Recovery, que é a capacidade de recuperar em relação a uma falha ou relação a um evento específico, né? Então, a gente tem aqui, dentro de High Availability, né, 2 servidores, então, no caso, um servidor caiu, o segundo servidor consegue cuidar dos dados, consegue processar as transações, então, isso aqui permite a alta disponibilidade e o Disaster Recovery previne de diversos eventos específicos, né? Podem ser meteorológicos, podem ser problemas do ambiente, ataque de hacker, incêndio, qualquer coisa. Quem vai cuidar disso não vai ser o seu sistema de alta disponibilidade, vai ser o seu Disaster Recovery, tá? Então, por isso é muito importante a gente ter os dois e não fazer essa confusão, tá? Então, pensem sempre nesse assunto, são 2 coisas distintas, apesar das vezes o pessoal acabar confundindo, tá? Passando aqui para o próximo slide, né, fiz a brincadeirinha aqui, né, falando da história do storage através da arte, né? Então, brincando aí, né, na pintura que a gente tem uma história bem longa, a gente tem, né, o que eu brinco aqui, que é o storage das cavernas, né? Então, a gente tinha o tape mail out em 1970, 1980, onde você gravava o seu backup numa fita física, o cara pegava essa fita física, botava numa caixinha, mandava por correio para outro lugar, e no outro lugar eles pegavam essa fitinha e guardava lá para caso você precisasse para um DR, tá? Nesse caso, tanto o RPO quanto o RTO são de dias, tá? Por quê? Porque eu não consigo fazer isso a cada meia hora, mandar uma fita a cada meia hora, e mesmo se eu mandar a cada meia hora, a fita vai demorar para chegar lá, então a hora que eu tiver um problema, não vai estar a fita mais recente no meu ambiente de recuperação. E do mesmo jeito, vai demorar para eu fazer esse processo de recuperar meus dados e trazer todo o meu ambiente de volta online. Então, eu vou ter um RTO de dias e um RPO de dias, tá? Então, isso daí demorava muito. E aí, com isso, surgiu o renascimento do storage, né? Quando a gente começou a modernizar as coisas, 1990 ali, mais ou menos, né? Fim de 90, começou a surgir, por exemplo, virtual tapes, né? Começou a ficar um pouquinho mais moderno. Então, em vez de você ter a fita física, você tinha uma fita lógica, né? E trouxe a revolução do storage, que é o quê? É partir para um processo aí, principalmente com o advento da internet, da democratização da internet, né, que ficou muito mais barato, você passou a ter uma replicação dos seus dados. Então, em vez de você colocar isso numa fitinha física, mandar essa fitinha física para outro site e recuperar lá, você fazia tanto a replicação de disco quanto a replicação de fitas virtualmente, através da internet, né? Claro, com toda a segurança, com firewalls, com VPNs e etc., mas você fazia isso virtualmente. Então, em vez de você ter lá dias ou semanas para recuperar seu ambiente ou de perda de dados, você passou até horas. Tá? Então, isso daqui foi uma revolução mesmo, foi uma coisa muito boa, muito grande, né? Principalmente para ambientes críticos, né? Como eu falei lá, banco, linhas aéreas, né? Você imagina você perder todas as vendas de passagens e todos os voos que vão acontecer na próxima semana, tá? Ou o que aconteceram na última semana. É absurdo a quantidade de dados e a quantidade de prejuízo que isso daí ia trazer para você e ia trazer para o seu ambiente, tá? Então, teve essa primeira revolução, né? E aí, em seguida, a gente pode falar que teve a modernização, né? Brincando aqui com Semana da Arte Moderna, lembra que a gente estudou lá na 5ª série, né? O Irapuru, né? Se eu não me engano, e a Bapuru. E aí, né, a gente começou a ter replicação síncrona. O que significa a gente ter uma replicação síncrona dentro do nosso ambiente? Significa que exatamente a coisa que eu estou gravando aqui no meu ambiente de produção, ela também vai estar disponível dentro do meu ambiente de disaster recovery, tá? Então, significa, teoricamente, que se eu perder esse meu ambiente de produção,
100% dos dados que estavam gravados aqui, eles vão estar aqui, tá? Tem alguns probleminhas, né? Questão de integridade de banco de dados, então talvez você não consiga ter um RPO, né? Um Recovery Point de zero, né? Apesar de você ter 100% dos dados lá, mas você vai ter um muito próximo, tá? Você vai ter segundos aí, minutos no máximo, de perda de dado. Então aí a gente já começa a falar de uma coisa mais séria, começa a falar de uma coisa que atende mais às nossas necessidades do dia a dia, né? Então, se eu perder 10 segundos de transações, a minha perda financeira, ou minha perda de negócio, ou a minha imagem para o negócio vai ser muito menos afetada do que se eu perdesse horas, né? A gente fala bastante, perda, dinheiro e tal, mas às vezes nem é tanta perda financeira, tá, pessoal? Pensem aí uma coisa que vocês fizeram, ou que vocês tentaram fazer, uma compra que vocês tentaram fazer, eu falo isso por mim, porque já aconteceu comigo também, e que vocês não conseguiram concluir porque o site estava fora do ar, porque o sistema estava fora do ar, porque o cartão não passou, tá? Muito provavelmente vocês saíram revoltados do site e falaram mal da empresa e falaram, puta, aqui eu não compro mais porque eu tento comprar e não funciona, ou eu comprei e não chegou. Então, a reputação, né? Você, em vez de você perder uma venda de R$ 50, sei lá, você perdeu um cliente para sempre, tá? Então é muito legal, é muito importante a gente pensar nisso também, tá? Que quando a gente faz uma estratégia de disaster recovery ou de high availability, a gente não está só pensando em dinheiro, a gente está pensando no cara lá, final, que vai conseguir fazer a viagem dele, que vai conseguir comprar o que ele quer, que vai conseguir, sei lá, ligar para a mãe, tá? Então quando você traz isso para a sua vida, quando você sai só lá das notinhas, né, das verdinhas, e entra para esse aspecto pessoal, você vê a importância de fazer esse serviço, a importância de você trazer essas soluções novas, tá? E aí, com isso, a gente chega no storage do futuro, né? O que é o storage do futuro, né? HA, lembra que a gente falou? High Availability. High Availability Multi-Site Sync Replication. O que significa isso? Significa que a gente vai ter uma replicação síncrona entre vários sites com uma alta disponibilidade, tá? A gente vai ver isso daí desenhado, bonitinho, mais para frente, mas só para a gente entender o que acontece. Então, eu vou ter um site, né, de produção. Se o meu site de produção cair, eu vou ter um outro site que vai estar lá e vai atender os meus requests, ou seja, mesmo se esse primeiro site aqui explodir, eu não vou ter perda de serviço, meus clientes vão continuar acessando, comprando, fazendo o que eles quiserem, felizes da vida. O meu segundo site aqui vai dar conta das transações e eu vou ter um terceiro site em um outro lugar que eu vou poder ter uma recuperação daquele site que falhou e aí recriar essa conexão de high availability, tá? Então, isso tudo pode estar acontecendo e o usuário nem perceber. Tá? Então, esse é o storage do futuro, né? Às vezes o pessoal brinca, fala, porque cloud não sei o quê, cloud tem alta disponibilidade, cloud tem replicação. Mainframe também tem, gente. Isso, e mainframe tem muito antes do cloud, tá? Isso aqui está muito mais moderno, isso está muito mais arraigado dentro da nossa história do que de um cloud, se vocês forem pensar, tá? A gente vai ver um pouquinho mais nos próximos slides, tá? Mas tentando trazer aí, né? A gente falou bastante de high availability, né? Que a gente perde o cliente, que a gente frustra uma pessoa quando a gente tem um problema de serviço. Mas por que eu preciso planejar um desastre, né? Aqui eu trouxe 2 exemplos dentro do mesmo evento, tá? Então, isso daqui, apesar de ser um evento muito triste, para a gente estudar é um evento muito interessante. Tá? Se você pegar o escrito aí na direita, tá? Que vocês vão ver as torres gêmeas, né? Quem lembra aí, 9/11, né? 11 de setembro, acho que foi 2001, se eu não me engano, né?
teve a queda das torres gêmeas, né, um atentado terrorista duplo, aí um avião bateu em cada torre, né, e a gente tem ali a Board of Trade, tá? Ela tinha um ambiente de produção que rodava aqui num dos andares altos, tá? Não sei exatamente qual andar, só coloquei uma setinha para vocês terem uma ideia. Um dos andares aqui era o ambiente de produção dessa companhia, tá? Dessa empresa, e o backup ficava no subsolo, tá? Então, se você for pensar em um nível de disaster recovery, se tivesse, sei lá, talvez um incêndio aqui, ou se tivesse uma perda lógica de dados, um ataque hacker, alguma coisa assim, a gente poderia sobreviver, né? Porque tem o backup aqui embaixo, tem o backup aqui no subsolo, né? Ninguém vai lá no subsolo fazer alguma coisa. Ou a gente poderia ter o backup em outra torre, né? Mesmo, se uma torre caísse, teria o backup e a gente poderia continuar operando a partir da segunda torre. Pois é, né? Foi um evento fatídico, horrível, né? Na história da humanidade aí, mas algumas empresas tiveram esse problema, tá? Então, eles conseguiram recuperar, tá? Conseguiram recuperar, eles tinham cópias de dados em outros lugares, tal, mas demorou muito tempo, tá? Demorou, se eu não me engano, acho que questão de semanas para fazer essa recuperação de dados, para o ambiente voltar ativo, voltar a 100%, ao 100% do funcionamento, tá? Uma vez que tanto a produção quanto o backup, eles estavam no mesmo lugar, foram afetados ao mesmo tempo, e aí a gente tem, do nosso lado esquerdo, um outro exemplo, a empresa Cantor Fitzgerald, né? Ela também ocupava vários andares aqui, tá? Do World Trade Center, e ela perdeu 700 funcionários dos 1.000 funcionários que ela tinha, tá? Mas você vê que apesar dela perder 70% dos funcionários dela, ela perder um site de produção aqui, ela conseguiu retomar a atividade quase imediatamente, tá? Por quê? Porque a estratégia de desastre dela tinha funções em Connecticut, que eu não coloquei aqui no mapinha, e em Londres, gente. Londres são 5.567 quilômetros entre Nova York e Londres. Então, olha a diferença, olha o planejamento aqui, o que aconteceu, né? Em um desastre, uma empresa demorou semanas para conseguir recuperar, teve toda a questão processual, toda a perda de dados, perda de negócios, tudo de ruim que você puder imaginar, de você ficar semanas sem poder funcionar, né? E a outra empresa do outro lado perdeu 70% dos funcionários, perdeu dados e ela recuperou instantânea. Por quê? Ela planejou, ela pensou, né? Não pensou, óbvio, que iria acontecer um atentado, gente, impossível uma coisa dessa, né? Mas ela se planejou. Se acontecesse alguma coisa que afetasse Nova York, eu preciso ter uma solução, eu preciso ter uma recuperação em um outro lugar longe o suficiente que não vai ser afetado, tá? Então, isso daí é muito importante. Trazendo aqui um exemplo, né, bem mais recente, né? Se vocês verem aí, ontem tivemos problemas lá em Porto Alegre, né? Tivemos um vendaval, queda de energia, inundação, chuva, raio, tempestade, né? A gente teve um clima extremamente atípico para o Brasil e que pode ter afetado uma região razoavelmente grande, né? Então, se você, por exemplo, tivesse um ambiente de produção em um lado de Porto Alegre e o seu backup estivesse em outro bairro de Porto Alegre, né? Talvez você pense, já está longe o suficiente, porra, é outro bairro, Brasil não acontece nada, Brasil não tem terremoto, não tem tufão, não tem vulcão, não tem nada. Teve, entendeu? Então, você poderia acabar sendo impactado negativamente, né? Seu sistema estaria indisponível. Né? E agora vocês imaginem, né? Você é uma companhia telefônica, acontece um desastre desse, tanto das Torres Gêmeas quanto o evento climático que teve ontem lá em Porto Alegre,
e você tem tanto o seu sistema de produção quanto o seu sistema de backup no mesmo lugar. Se você perde os dois, muito mais do que você perder negócio, você vai impedir que as famílias que foram afetadas e que os meios de comunicação aconteçam, né? Então você imagina, pior disso tudo, né? Você não consegue chamar uma ajuda, chamar um bombeiro, chamar uma polícia, porque seu planejamento de desastre não foi eficiente, tá? Então, sempre é muito importante pensar isso, tá? Por mais que seja atípico ou que seja improvável, pode acontecer, tá? Então essa é a ideia e por isso que surgiram todas essas novidades e essas mudanças dentro de um processo de disaster recovery e de high availability. Continuando aqui, como a gente falou, né? A gente tem estratégias diferentes de backup, de recuperação, né? Uma delas é o backup síncrono. Lembra? Tudo que é gravado em um site é replicado no outro, 100% do tempo, 100% dos dados. Não tem um bit que eu escrevi nesse cara que não vai estar nesse outro cara aqui também. Esse é o backup síncrono. RPO, né? Ponto de recuperação. Teoricamente, 0, né? 100% dos dados vão estar no meu DR, tá? Tempo de recuperação pode ser segundos, se eu tiver uma automação, se eu tiver um processo azeitado, né? Tiver rodando bonitinho, como horas aí, se eu tiver algum errinho, alguma coisa que talvez eu não tenha testado, né? E precise de uma adaptação, alguma mudança que eu tive dentro do meu processo desde o meu último teste, eu posso chegar a demorar algumas horas aí. A consistência ela é feita em nível de hardware, tá? O que isso significa? Significa que a gente vai ter o nosso storage, né? Pensando aqui, o nosso disquinho físico lá, ele tem a lógica e ele tem o programa, o firmware, que vai cuidar dessa replicação e vai garantir que essa replicação aqui, ela esteja sendo feita e ela esteja ocorrendo real, tá? Então, isso é feito em nível de hardware, tá? Você tem um custo maior, né? Porque você tem todo esse esquema de sincronia, você tem um tempo de resposta pior para o seu cliente, porque lembra, né? Se tem que gravar nos dois, vai demorar mais, então você tem que pesar isso daí também, que entra dentro da região metropolitana, até uma distância metropolitana, até 300 km por hora. Trago aqui, por exemplo, né, esse nosso backup 5, né, esse falcão peregrino, tá? Ele é o animal mais rápido que a gente tem vertebrado no planeta, ele chega a 320 km por hora, extremamente rápido, tá? Esse é o nosso backup síncrono, extremamente rápido, extremamente eficaz, RPO 0, não perde nenhum dado, mas tem as desvantagens. Consistência em nível de hardware. O que isso significa? Significa que eu posso ter transações no meu banco de dados que não vão estar consistentes, né? Quando a gente fala de transações, uma transação significa eu atualizar 3 tabelas. Eu posso ter atualizado a primeira e o meu hardware cai. Então, nessa minha replicação, ele não vai estar consistente, porque a primeira atualização foi feita, a segunda e a terceira ainda não havia sido processado e ainda não havia dado erro para desfazer essa primeira update aqui, tá? Então, por isso que eu disse aqui que às vezes pode ser um custo maior ou você pode ter um trabalho um pouquinho maior de recuperação, porque você precisa se atentar a esse tipo de coisas e por isso que às vezes, mesmo para um backup síncrono, o RPO não é 0, né? Porque essa primeira update aqui você vai perder, porque você não fez os outros dois, você tem que desfazer o primeiro. Então é quase 0, tá? Do outro lado, a gente tem o backup assíncrono, tá? Então, RPO, segundos, tá? Putas, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos no máximo, tá?
Claro, desde que você tenha tudo configurado certinho, as distâncias estejam ok. Lembra, esses dados eles vão trafegar por uma rede, então você tem que ter uma banda suficiente, você tem que ter um canal dedicado, tá? Então, sempre tem que levar em consideração todas essas coisas, tá? Não é só, botei um backup assíncrono, é segundos, é 1 segundo. Não, tá? São várias coisas, que obviamente a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas são várias coisas que vão afetar, então a gente fala ali de segundos até alguns minutinhos, tá? Dependendo de como for seu processo como um todo. O tempo de recuperação também pode ser de segundos até horas, tá? Como a gente falou, se você tiver um processo extremamente automatizado, extremamente redondo, vai ser praticamente imperceptível, tá? A gente vai ver um exemplo mais para frente. Desculpa, aqui não é consistência em nível de hardware, é de software, tá? Aqui tá errado, é software. Desculpa, tá embaixo aqui, né? Hardware ou software. Principalmente software, tá? Quando a gente fala que aí a gente vai ter alguns grupos de consistências, aí esses problemas que eu falei, de você atualiza uma tabela e não atualiza outra, e na hora de recuperar você tem essas inconsistências, você consegue evitar, você consegue criar alguns grupos chamados consistency groups, tá? Então, você consegue ter esse gerenciamento um pouquinho maior, um pouquinho melhor, né? E recuperar isso daí de uma forma mais fácil, ou às vezes até mais rápida, né? Dependendo do caso de um backup síncrono. Claro, a gente tem também distância ilimitada. Se o meu cliente, se o meu usuário final, ele não precisa ficar esperando esse dado replicar ao redor do mundo, vai ser muito mais rápido para ele. Então, eu posso jogar isso para qualquer lugar. Se eu quiser ter um data center aqui, como eu disse, e um data center no Japão, né, que é do outro lado do mundo aí, acho que são 20 mil quilômetros, se eu não me engano, de distância, tá? Se eu quiser ter um data center no Japão, que vai ser o meu DR, eu posso, não tem problema nenhum. Claro, eu vou ter a distância, eu vou ter o tempo de replicação, então aí talvez, nesse caso, por causa da distância, não seja 1 segundo, seja 2, 3, 4, né? Eu perco um pouquinho mais de dados por causa do tempo que leva para o dado chegar lá no Japão, mas mesmo assim eu consigo ter essa solução funcionando e bonitinha dentro do nosso ambiente, tá? Brincando aí também, a gente tem o Guepardo, né, que é 120 km por hora, se eu não me engano, o animal terrestre mais rápido que a gente tem no mundo, tá? Então, são duas opções, são duas soluções de DRs que a gente tem sempre, backup síncrono, backup assíncrono, e aí cada uma tem as suas vantagens, as suas desvantagens, que é interessante a gente conhecer, tá? Aqui eu trago para vocês o primeiro exemplo, tá? Lembrando, um backup e recuperação GDPS, Globally Dispersed Parallel Sysplex, Metro Mirror, replicação síncrona nível de hardware, tá? Então a gente está falando aqui que o hardware vai fazer essa replicação. Como que isso funciona? Eu sou um usuário, eu quero, sei lá, fazer uma transferência bancária, tá? Quando eu quero fazer minha transferência bancária, eu vou lá, apertei o botão transferir, transferi R$10 pro William, que está aqui, tá? Mandei minha atualização do dado, ó, mandei meu pedido de atualização. O que vai acontecer? Vai entrar aquele reloginho, aquele círculozinho de espera, ó, estou processando a sua informação. O que vai acontecer? O seu pedido de atualização vai chegar lá no ambiente de produção, vai verificar todas aquelas verificações. Você tem saldo na conta, você é você mesmo, você quer transferir para esse cara, beleza? Vou transferir. Debita os R$10 da minha conta. A hora que eu for gravar isso no meu banco de dados, mando para o meu storage vai lá, faz uma replicação, atualização, né?
síncrona, ou seja, ele não confirma que eu gravei aqui. Ele não fala, ó, gravei, tá ok. Ele fala, ó, espera um pouquinho que eu vou gravar. Enquanto ele fala esse espera um pouquinho, ele joga o dado para esse outro ambiente aqui, que é o meu ambiente de disaster recovery, até 300 quilômetros de distância. Esse meu segundo grupo de servidores storages aqui grava o dado, fala, opa, gravei, tá ok, não deu erro. Confirma essa atualização, devolve aqui para o meu ambiente e fala, cara, gravei no meu backup, tá funcionando. Beleza, se eu gravei no meu backup e tá funcionando, posso gravar na minha produção também. Gravo o meu dado na produção, meu backup tá síncrono. O mesmo dado que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tudo ok? Tudo ok. Devolve aqui, ó. Confirmação de atualização. Opa, R$10 transferidos com sucesso, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui acontece naquele segundo que você clicou o botão, menos que um segundo, né? Com certeza, que você clicou um botão lá, fazer a transferência, e ele confirmou para você que a transferência foi feita, tá? Tudo isso acontece, lembrando, incluindo a parte de atualizar banco de dados, checar segurança, checar fraude, tudo isso. Então, é um processo extremamente rápido, extremamente veloz, tá? A gente tem que ter uma banda aqui muito rápida. Geralmente, esse canal aqui, entre um site e outro, ele é dedicado, ele é um cabo de fibra, ou vários cabos de fibra, né? Nunca vamos ter um só para se cortar, ferrou. Vários cabos de fibra que só servem para isso, só para isso. Então a gente tem uma replicação, uma velocidade aqui absurda, tá? Então você imagina aí, você tem, sei lá, um data center em São Paulo, outro data center sei lá, em Piracicaba, tá? Que vai dar o quê? 150, 160 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, né? E aí a hora que eu aperto o botão lá, fazer transação, cara, o meu dado saiu da minha casa, aqui em Valinhos, foi para São Paulo, foi processado, gravou, né? Fez a pré-gravação, mandou para Piracicaba, Piracicaba gravou, devolveu para São Paulo, ok, gravei. São Paulo fala, opa, ele gravou, posso gravar. Grava, devolve aqui para Valinhos, fala, opa, gravou. Olha quanta coisa acontece, quanta coisa tem que ser planejada, tá? E aí a mesma coisa, se a gente tiver um desastre aqui, a gente precisa recriar essa conexão para cá. Então a gente vai ter uma perda de tempo, a gente vai ter um tempo de indisponibilidade, lembra? Vai diminuir a nossa high availability, né? Não temos high availability aqui, e aí a gente recupera aqui nesse segundo ambiente. Passando para a próxima opção, a gente tem o Global Mirror, tá? Qual que é a diferença? Global pode ser qualquer lugar do mundo, assíncrono. Mesma coisa, vou fazer uma transação, vou transferir os mesmos R$10, mas é uma replicação assíncrona. Vim aqui, cliquei no botão, transferir, reloginho, atualização do dado, chegou na produção, análise de fraude, análise de autenticação, análise de saldo na conta corrente, ok, beleza. Gravo o meu dado aqui, transfere, debita os R$10 da minha conta. Debitou, ok, gravou, tá salvo aqui, tá salvo, não vou mais perder essa transação. Devolvo para o usuário, R$10 transferidos com sucesso. Mais tarde, tá? Rápido, tá? Não é à tarde, por exemplo. É 1 segundo, 10 segundos depois, eu vou ter a replicação desse dado de forma assíncrona. Então, daqui 1 segundo, meu storage vai falar, opa, o que eu gravei nesse último segundo aqui, que está íntegro, lembra? Que está consistente, lembra? Consistency Group, né? Que está consistente e eu quero replicar para o meu site de DR. Ah, esse dado. Vai lá e
manda a replicação para esse segundo site. Esse segundo site faz a gravação, faz todas as atualizações que tem que ser feitas e devolve aqui, opa, gravei tudo ok, tá tudo 100%. Pode confirmar aí que já foi replicado. Ele vai lá, bota um flagzinho e fala, opa, isso aqui já foi feito, não preciso fazer de novo. Daqui um segundo, novamente, o que tem de novo aqui que foi mudado nesse último segundo? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Manda para lá. Manda para o segundo site faz a mesma coisa e devolve. Muito legal. Distância ilimitada. Se eu quiser ter um data center aqui, um data center na Itália, eu posso. Não tem problema nenhum. Banda. Eu não preciso ter uma banda tão alta. Eu não preciso ter um canal dedicado. Lembra? É assíncrono. O usuário, ele não fica esperando essa comunicação aqui. Se essa comunicação vai demorar 1 segundo ou 5 segundos, para o usuário não faz diferença. Então, eu não preciso ter, é bom, mas eu não preciso ter uma banda, um canal ou uma fibra dedicada para fazer essa comunicação. Então, o meu custo aí é menor, né? Eu tenho essa vantagem, eu posso pegar um serviço mais barato, eu posso colocar uma opção mais barata. Qual que é o problema? Né? É que ela é assíncrona, ou seja, nem tudo que está na minha produção está no meu disaster recovery, tá? Isso significa o quê? Fui lá, transferi meus R$10 aqui, 10 horas e 1 segundo, tá? Gravou 10 horas e 2 segundos, esse site pegou fogo e a máquina morreu. Não deu tempo dela fazer essa replicação aqui, ó. Não deu tempo dela mandar para esse site e esse site gravar essa transferência de R$10. O que vai acontecer? A hora que eu recuperar o meu ambiente dentro desse meu sistema de disaster recovery aqui, aqueles R$10 não vai ter sido transferido. Vai ter chego na outra conta, porque, sei lá, é outro banco, né? Mas não vai ter saído da minha conta. Então, eu como usuário, eu vou ter ganho R$10, né? E o banco ali, nesse caso, perderia esses R$10, porque ele vai ter que lidar com essa transferência aí que não foi realizada. Ou ele vai ter que entrar em contato com outro banco e falar, viu, eu te transferi alguma coisa aí entre as 10 e 1 segundo e as 10 e 2 segundos. Transferiu R$10 aqui, ó. Aí eu venho aqui e faço essa atualização. Mas você vê que, obviamente, é uma transação muito mais trabalhosa, necessita de uma cooperação, às vezes necessita de uma cooperação até de concorrentes, né? Porque você imagina, se é um banco, você ir no outro banco, ou seja, você ir no seu concorrente e falar, eu transferi algum dinheiro para você, ou você transferiu algum dinheiro para mim. Se o cara não quiser responder, né, teoricamente ele pode não responder e você vai ter que arcar com as consequências aí. Né? Claro, tem muitas coisas envolvidas, né? Não é simples assim. Mas, no fim das contas, seria sua responsabilidade lidar com essa perda de dados. Tá? Então essa é a diferença aqui entre o Metro Mirror, a nossa replicação síncrona, e a replicação assíncrona. A gente tem uma terceira opção, MGM, tá? Não é o hotel famoso lá de Las Vegas, onde tem as lutas do UFC, tá? É Metro Global Mirror. O que isso significa? Que a gente tem um site aqui, Metro, até 300 quilômetros, com replicação síncrona, e a gente tem um outro site global com distância ilimitada, que a gente faz replicação assíncrona, tá? Isso daqui me dá uma garantia muito maior que eu não vou perder os dados, né? Porque se o meu problema for pontual nesse site aqui, né? Por exemplo, bateu um caminhão lá e derrubou o poste, caiu a energia nesse site. Eu vou ter daqui 10 quilômetros, 100 quilômetros, eu vou ter meu segundo
segundo site com energia, que vai ter replicação síncrona, vai ter todos os meus dados bonitinhos e eu vou conseguir recuperar 100% do meu ambiente. E aí, caso seja lá o tufão, lá o microclima que a gente teve em Porto Alegre, que afetou uma região grande e afetou os 2 sites, eu tenho um terceiro site, que seria um segundo recovery, né, que eu tenho uma replicação assíncrona. Então, lembra quando a gente falou lá do Cantor Feeds, né, que ele tinha Nova York, mas ele também tinha backup em Connecticut e Londres? Muito provavelmente ele tinha uma situação parecida com isso, né? Olha só, de Nova York, que é Estados Unidos, para Connecticut, que é Estados Unidos, a gente tem uma distância menor, e Nova York para Londres, a gente tem uma distância muito maior. Então, provavelmente, né, não sei, não trabalhei no projeto, nada, mas provavelmente ele poderia ter uma solução dessa. Replico rápido, né, para esse ambiente, para eu perder o mínimo de dados, e eu replico lá longe, mais lento, para eu ter uma garantia que não importa o que aconteça nessa região, eu vou ter em outra região aquele dado, aquela recuperação. Tá? Então, por isso que é muito importante, cada vez mais clientes acabam trazendo soluções ou utilizando soluções nesse sentido. A gente está falando aqui de 3 sites, tá? Mas eu sei que já tem ambientes com 4 sites, com 5 sites eu não tenho certeza. Eu ouvi que tinha gente que queria fazer, mas se eu não me engano, eu não sei se tinha alguma limitação, alguma coisa no tipo, tá? Mas cada vez mais a gente tem essas coisas. Ainda mais quando a gente fala aqui, né? Lembra, a gente tem uma legislação, né? Então, a legislação brasileira, americana, europeia, ela monitora e ela controla por setores essenciais, como, por exemplo, os bancos, para garantir que eles tenham esse tipo de solução, né? Imagina, você é um banco e você não tem backup para DR, ou o seu backup para DR é de uma semana atrás, né? Isso daí é inadmissível. Então, a gente tem leis, regulações federais, locais, que garantem que a gente vai ter uma replicação de dados assim. Tá? Por isso que, se vocês forem pensar aí, por mais que às vezes um cartão não passou, uma ligação não completou, qualquer coisa, você não veio, por exemplo, uma conta de luz zerada, ou não veio uma conta de telefone zerada, ou sem cobrar alguma ligação que você fez, ou mesma coisa de um cartão, porque tem todo esse processo, tem toda essa capacidade de garantir os dados e a recuperação desses dados num problema, tá? Aí aqui, né, tudo isso que a gente falou, reparem, né, antes da gente ir para aquele slide, a gente está falando aqui de desastres naturais, desastres físicos, né? Pensa o seguinte, o que acontece se sem querer, vamos supor que isso aqui seja um ambiente de armazenamento só, eu boto os meus arquivos aqui. O que acontece se sem querer eu vou lá e deleto os meus arquivos, deleto essa apresentação que estava lá no meu ambiente? Ela vai ser replicada. Então, eu deletei aqui, replico a minha deleção aqui, replico minha deleção aqui. Não adiantou nada essa minha recuperação. Por quê? Porque foi um erro lógico, né? Foi uma dedada minha aqui que causou essa destruição do dado aqui e, consequente, replicação da dedada nos outros ambientes. Por exemplo, né, não sei se vocês lembram, tem alguns, se não me engano, que chamam ransomware, alguma coisa assim, que criptografava os dados do seu laptop, e aí você tinha que depositar um Bitcoin na conta, tal, para os caras te dar a senha para decriptar os seus dados. Aqui seria a mesma coisa. Se alguém viesse aqui, invadisse e criptografasse o meu dado ia ser criptografado aqui,
replicado criptografado para cá e replicado criptografado para cá. Ou seja, mesmo eu tendo esses dois backups, esses dois ambientes de recuperação, eu não consigo recuperar, porque está tudo criptografado. A criptografia foi replicada nesses outros ambientes. Como que eu corrijo isso? Como que eu evito disso acontecer? É com esse nosso próximo slide, né, que é a prevenção de falhas lógicas, tá? Essa prevenção de falhas lógicas, ela tem que ser muito rápida, tá? Ela não pode ser, eu não posso perder tempo, né, de disponibilidade ou de gravar dados para garantir essa integridade, né? Então ela tem que ser muito rápida, e aí tem até a brincadeirinha aqui, que tem um super-herói que ajuda a gente, né? Que esse aqui é o Flash, e quem vai ajudar a gente é o Flash Copy, tá? A gente tem um processo dentro do nosso hardware de storage, dentro do ZOS, dentro do mainframe, que é chamado Flash Copy, sem o espaço, obviamente, tá? Que ele faz uma cópia instantânea do seu dado e deixa esse disco lá íntegro no cantinho para ser utilizado no caso de uma falha, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago alguns exemplos de flash copy que a gente tem, tá? Então a gente tem full volume, incremental, dataset, cascading, remote pair. Trouxe só 2 exemplos para a gente não perder tanto tempo falando disso, tá? Mas aqui é o mais simples e o mais básico que a gente tem. Full volume flash copy, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho um disco lá definido para o meu ambiente, onde estão meus arquivos, estão as minhas apresentações, minhas fotos, meus documentos, está tudo aqui. Tudo meu de importante, o meu banco de dados, está tudo aqui. Eu uso o flash copy para fazer uma cópia lógica para um outro disco, tá? Essa cópia, gente, é instantânea, tá? É praticamente zero o impacto na performance que você vai ter aqui, tá? Você consegue continuar acessando, você consegue continuar gravando, acessando o banco de dados, gravando no banco de dados, é ridículo, é tipo, 1 segundo você consegue fazer cópia de 5.000 discos, tá? É muito rápido. E aí, você tem essa cópia para esse disco secundário. Depois que você fez essa cópia, você continua fazendo as atualizações aqui. Puta, deletei um arquivo aqui do meu disco e não era para ter deletado. O que eu posso fazer? Posso vir aqui nesse meu disco de backup e recuperar desse disco, recuperar dessa cópia de volta para esse primeiro cara, tá? Então, esse tipo de funcionalidade, esse flash copy, permite que a gente faça a prevenção de falhas lógicas, tá? Tudo aquilo que a gente falou de desastre, falha física, não importa o tipo de falha, junto com flash copy, falha lógica, né? Lembra? Não adianta eu ter tudo aquilo para o caso de ter um tornado e aí um usuário vai lá e deleta o meu banco de dados de pagamento de funcionários e eu perco tudo porque é replicado. Foi um erro lógico. O usuário quis entre aspas, né, fazer isso. Então, a gente também tem que ter esse tipo de backup, tá? Isso daqui, como vocês podem ver, ó, é dentro do próprio site, tá? É dentro da própria máquina, inclusive. Você não faz essa cópia aqui de uma máquina para outra, tá? Então, isso daqui, por si só, não impede ou não te salva de um desastre físico, assim como aquela solução de desastre físico não te impede de um desastre lógico, tá? Então, você tem que integrar essas duas soluções para você ter a maior disponibilidade e a maior segurança dentro do seu ambiente. O outro exemplo que a gente tem aqui é um Remote Pair Flash Copy. Então, a gente tem essa primeira cópia nesse ambiente e a replicação dessas cópias para o segundo ambiente.
Então, aqui sim, ó, se eu deletar o dado aqui, eu consigo recuperar daqui. Falha lógica, recuperada. Se esse site cair, eu consigo recuperar desse site. Falha física. Se eu deletar o cara daqui e esse site cair, eu consigo recuperar daqui de volta para cá. Ou seja, eu consigo recuperar de uma falha física e de uma falha lógica, tá? Então, isso daqui, esse flash copy, junto com aquela solução de GDPS, PPRC, Metro Mirror, Global Mirror, Metro Global Mirror, elas trabalham juntas, em conjunto, para trazer o disaster recovery, tanto para falha lógica quanto para falha física. Beleza, falamos tudo de desastre até agora, mas e a alta disponibilidade, Gilberto? E se eu perder meu data center, meu usuário vai ficar lá esperando até eu recuperar? Não. A gente adiciona essa solução de high availability, né? Então a gente vai ter um load balancer aqui, tá? Que você vai comunicar, em vez de você comunicar direto com o site, você vai ter um load balancer e você vai consultar um dado, por exemplo, né? Quando é um query, ele pode ir tanto para o site 1 quanto para o site 2, ou seja, se esse site cair, ele simplesmente vai redirecionar a sua query para o seu segundo site aqui, tá? Então, eu não vou perder o meu acesso, eu não vou perder minha página não vai cair, meu sistema não vai cair se esse meu primeiro site cair. Por quê? O workload é redistribuído, é feito um shift desse cara para cá, tá? Vocês podem ver aqui que eu falo, né, atualizações replicadas de forma assíncrona. Por quê? Quando eu falei consulta do dados, ela pode ir para qualquer um dos dois, tá? Então eu posso ter um compartilhamento de carga entre o site 1 e o site 2. Quando eu vou gravar, quando eu vou atualizar, ele vai só para um site, tá? Então ele vai só para o site 1, e aí esse site 1 faz a replicação aqui assíncrona com o site 2. O meu site 1 caiu. O que eu faço? Redireciono as minhas atualizações para o site 2. E aí eu consigo atualizar o site 2 sem problema nenhum, enquanto eu recupero isso daqui de algum jeito lá. Lembra? Metro Global Mirror e etc. Tá? Lembrando, como eles são assíncronos, isso daqui pode ser uma distância ilimitada. Então a gente traz aquelas soluções, por exemplo, né? O que você pode fazer? Você é uma empresa e você tem operação aqui na América Latina e você tem operação, sei lá, na Europa. Você pode botar seu site 1 no Brasil, seu site 2 em Paris, e aí os queries que vierem, as consultas que vierem do Brasil, você consulta no seu data center aqui que está mais perto. As consultas que vierem da Europa, você consulta no data center de Paris. E aí, as atualizações, você faz todas em um site só. E aí você consegue até ter uma melhora de performance dentro do seu ambiente, tá? Então, assim, é muito legal. Quando a gente traz High Availability, GDPS e Flash Copy, cara, a gente tem a solução top do top de resiliência, de alta disponibilidade, de recuperação de desastre, e você pode ter uma perda praticamente zero de quando você faz qualquer tipo de desastre, seja um incêndio no seu data center, seja uma inundação numa área, seja uma falha lógica, alguém que deletou um arquivo, e aí você consegue ter um sistema altamente resiliente, né, que é um dos lemas, né, um dos motes aí do mainframe, né, é alta disponibilidade, alta resiliência. A gente consegue trazer isso com o nosso ambiente de storage, tá? E, bem dizer, era isso que eu tinha para falar para vocês, acho que deu exatamente o tempo, né? 11 horas agora, então,
William, não sei se tem alguma pergunta. Rafa, alguma coisa que vocês queriam falar? Opa, temos algumas perguntas, sim. Deixa eu ler elas aqui para você. Como funciona esse backup usando Flash Copy? Tem uma janela de horário para Flash Copy? Ele é usado de hora em hora, por exemplo, ou ativado por trigger? Ou seria uma cópia dinâmica como uma replicação? Pode ser gerenciado pela HSM? Caramba, bastante pergunta. Umas 8. Isso é uma pergunta só? Exatamente. Tá, vamos lá. Cara, tem vários jeitos que elas podem ser feitas, tá? Por trigger, você poderia colocar provavelmente alguma coisa de automação, alguma coisa assim que faria um flash copy a cada X tempo. Você poderia fazer isso, principalmente você vai definir se você vai fazer uma cópia, se você vai fazer várias cópias, se você vai fazer a mesma cópia. Vou até voltar aqui para a gente ter os desenhos. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente falou de uma cópia. Eu poderia ter vários discos diferentes, tá? Esquece, só finge aqui que tem os discos, tá? Só os verdinhos. Eu poderia ter, por exemplo, essa cópia aqui, meia-noite. Eu poderia ter essa cópia aqui para esse disco diferente às 8 da manhã, e eu poderia ter uma cópia para esse disco aqui às 4 da tarde. Ou seja, eu poderia ter, inclusive, várias versões indo para vários discos diferentes, tá? De acordo com a minha automação, que vão permitir eu ter vários pontos de recuperação. Então, por exemplo, eu deletei o meu dado 3 horas da manhã, mas eu só percebi meio-dia. Então, nessa cópia aqui do meio das 8, o meu dado já foi deletado, mas eu poderia recuperar daqui, da meia-noite. Tá? Então, você pode ter várias replicações diferentes, você pode ter a replicação desse para esse, e aí depois desse para esse, e aí depois você só atualiza esse cara. Cara, você pode fazer o que você quiser, tá? A única coisa que você tem limite são 12 cópias, tá? Então, esse disco aqui, ele pode ter até 12 relações de cópia. Então, teoricamente, você poderia fazer uma a cada 2 horas para um disco diferente e você não teria problema nenhum. Geralmente, né? Aliás, geralmente não, depende do seu ambiente. Como eu falei, se você for pegar uma coisa menos crítica, você só faz isso aqui, sei lá, uma vez por dia. Quando que você vai fazer isso daqui? Provavelmente depois que você terminou o seu online e antes de você começar o seu batch. Ou depois que você terminou o seu batch e antes de começar seu online. Então você acaba usando uma janela, mas não é obrigado, tá? Depende da sua necessidade. Igual eu falei, um banco. Um banco não pode fazer essa cópia uma vez por dia. Então, se você bobear, agora deve estar rolando isso daí num banco da vida. E você nem percebe, tá? Então, depende disso tudo. O HSM, ele pode fazer algumas partes aí, até, por exemplo, o que é bastante comum, né? Porque senão você teria muitos discos, você faz essa cópia aqui, e aí depois você copia esse disco para uma fita. E aí, se você precisar recuperar, você recupera o dado da fita, né? Aí, em vez de você precisar ter várias cópias aqui, você só tem manda para fita. Faz de novo, manda para fita. Faz de novo, manda para fita. E se você precisar recuperar, você recupera da fita. E o HSM te ajuda a gerenciar isso tudo aqui, tá? Mas você vai ter, ainda assim, você vai ter um jobzinho lá, que faz um flash copy, você vai ter alguma coisa que faça um flash copy junto com você. Não sei se eu respondi todas as dúvidas, que eram muitas. Ficou alguma coisa? A gente tem mais uma pergunta. A gente tem mais uma pergunta. Daquela foi respondeu tudo. Em relação ao GDPS, o pessoal tem uma pergunta querendo saber se também existe esse tipo de serviço de GDPS. Ou se é algo que, por exemplo, não tem jeito, a gente tem que contratar. Bom, eu sei que tem algumas ofertas de Cloud Z,
que você tem essa opção de contratar o serviço de GDPS também, mas eu não sei se até onde você consegue responder essa daqui. É possível contratar GDPS como serviço sem precisar adquirir todos esses discos? Cara, não, porque a cópia precisa ir para algum lugar, entendeu? Você vai de qualquer jeito você precisa ter os discos, né? Exato, tá? Então, o máximo que você poderia ter, que seria um serviço, entre aspas, de GDPS, é como você falou, no nosso ambiente zCloud, você tem, se eu não me engano, acho que são 7 tiers, né, que você consegue ter de recuperação. Desde Hot Site, Active, que é a solução que eu mostrei para vocês lá, que é a linda, maravilhosa, até o Tier 7, que é ainda mandar a fitazinha lá pré-histórica, lembra? História de pré-histórica na caverna lá, pegar aquela fita física e mandar para um site, tá? Então você consegue ter qualquer range de ponta a ponta aqui com o zCloud. E aí sim, aí quando você fala dentro de um zCloud, olha, eu quero ter o meu ambiente no Tier 1, que é o meu tier melhor, né? Obviamente, provavelmente vai ser o mais caro, né? Mas é o melhor, que dá a melhor disponibilidade, melhor resiliência, né? E me permite tudo, aí você acaba tendo o GTPS por baixo como um serviço. Que aí você não vai comprar os discos, você não vai fazer a configuração, isso tudo vai entrar dentro do pacote. Assim como é uma cloud normal, né? Então, por exemplo, quando você tem a cloud lá, você tem a region, e a region manda para vários data centers dentro daquela region. Poderia ser alguma coisa mais ou menos parecida com isso, ou até cross-region. A gente tem aí soluções clouds que fazem cross-region. Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente consegue fazer com o GDPS aqui. Você tem cross-sites ou cross-regions, entre aspas, dentro de uma arquitetura Z, entendeu? De um zCloud. Legal. Acho Beleza? que é isso Mais mesmo. alguma dúvida? Acho que isso... Não, acho que isso responde tudo. Obrigado pela apresentação, o pessoal gostou, adoraram a didática. Era certeza que eles gostaram por causa do Flash Copy. Aquela piada foi legal. Beleza, Gilberto. Obrigado. Beleza. Minha esposa quase morreu quando eu fiz isso aí. Só lembrar, tá? Tô deixando aqui. Eu não deixei meu e-mail. Eu esqueci de deixar meu e-mail aqui. Mas eu coloquei meu LinkedIn. Se alguém quiser bater um papo, quiser discutir mais a fundo, qualquer coisa, tá? Fica à vontade, me chama lá no LinkedIn. Pode me adicionar, eu adiciono também, troco likes e a gente conversa, tá bom, pessoal? Legal, abraço. Beleza? Falou, Muito obrigado, pessoal. hein? Tchau, tchau.